Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa de estudo da Bíblia. Aqui a gente para ouvir e refletir na Palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez o Gustavo pela participação. O Gustavo começou a falar na semana passada para a gente sobre um pouquinho do contexto da missão que ele serviu lá na Argentina e hoje me pergunta, para a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho que você fez lá, quais eram as dificuldades, quais eram os desafios que você encontrou. Eu sei que a Carol, sua esposa, também esteve lá junto com você. Quais eram os desafios que vocês enfrentaram nesse período que vocês serviram em missão lá, dirigindo um centro de influência lá na Argentina? Acho que primeira língua, né? Espanhol, por mais que seja parecido com o português, demora um pouquinho para você pegar, mas a língua é o primeiro obstáculo natural. A cultura também ela é diferente, a cultura argentina ela é um pouco mais fria, um pouquinho mais fechada, então você demora um pouco mais para fazer amizade com o povo lá, né? E a questão da adaptação também, em outro lugar, a comida também é diferente, eles são muito mais, digamos, carnívoros, né? A carne argentina é meio que sagrada lá para eles, então às vezes é muita carne. Mas também a questão, ao mesmo tempo que os desafios eles aconteceram, a partir do momento que a gente foi encarando eles e foi overcome, né, tipo, foi se sobrepondo a eles, eles se tornaram bênçãos até, né? Então até mesmo a questão, digamos assim, do futebol até, né? Brasil e Argentina, rivalidade e tal. Muita gente às vezes via que eu era brasileiro e ficava meio assim. Mas eu usei bastante a questão do futebol para ter amizades lá também. Então foi bem desafiador no começo, mas depois foi só benção. Então Deus acabou usando, né, esses desafios e dificuldades como ferramentas para você continuar desenvolvendo o trabalho lá, né? E a gente vê, né, esse movimento divino ao longo da história, Deus sempre em busca do ser humano. E como é que, essa aqui já é outra pergunta, como é que esse exemplo que a gente vê em Deus buscando o homem por diversas vezes na Bíblia, como é que ele pode inspirar a gente também a ir também ao encontro, a levar a palavra de Deus, o amor de Deus àqueles que não o conhecem? Então, tem um verso bíblico que eu queria falar aqui também, que eu acho que vai bem na linha do que você está perguntando, né? Gênesis 3:9, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? É um verso bem simples, mas ele tem muito significado, né, nessa passagem. Deus está sempre à procura da gente, Ele sempre está buscando a gente, e a gente que muitas vezes a gente acaba se distanciando dele. Mas Deus está sempre ali, querendo estar em contato conosco, querendo ter um relacionamento mais íntimo conosco. Mas a partir do momento que a gente para de olhar para de manter o foco nas nossas coisas terrenas, nos nossos egoísmos, nos nossos orgulhos e tudo mais, e passa a olhar para Deus com um olhar de amor, com o mesmo olhar que Ele tem para conosco, a gente acha Ele, né? Então, na verdade, Deus está muito ao nosso alcance. É só a gente querer alcançar Ele, não se distanciar. Mas esse querer alcançar Ele que pega, que muitas vezes acaba demorando. A gente demora para perceber isso, mas quando a gente percebe, Ele está logo ali. É só a gente querer. Quando a gente fala também do exemplo de Jesus, a gente vê no Novo Testamento algumas situações em que Jesus interagiu com pessoas que não faziam parte do ciclo religioso ali dos discípulos e dos judeus, né? Um exemplo disso, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Jesus interage com uma mulher e quebrou vários paradigmas nesse encontro. Jesus também leva os discípulos ali para o limite ali, a divisa ali entre a terra de Sidom e Tirom. E como é que a gente vê nesse exemplo de Jesus interagindo com pessoas de outras culturas religiosas que creem e pensam diferente da gente? Como é que isso também nos motiva, às vezes, a baixarmos a nossa guarda e destruirmos, às vezes, os muros que a gente constrói, furar a bolha que a gente existe e tentar se relacionar com essas pessoas, aprender também, através da vida e do relacionamento com elas, como é que Deus já tem falado com elas e como é que a gente pode também compartilhar um pouquinho da nossa fé. Acho que a lição mais preciosa que a gente pode aprender com isso é que Deus, Ele se importa com todos. Não importa quem é você, não importa onde você está, Ele se importa com você.
E realmente Jesus ele foi atrás de todos aqueles até que mesmo que eram fora de Israel ali e tal, ele foi atrás, mas também aqueles que estavam dentro, mas eram rejeitados também pela sociedade, né? Leprosos, prostitutas, cobradores de impostos, coxos, todos Jesus foi atrás. Todos Jesus foi atrás. E isso que é o mais interessante, né? Acho que talvez a lição que a gente pode tirar é da mesma forma como Jesus ele vem atrás de nós, querendo ter esse relacionamento conosco, querendo transformar a nossa vida, a gente também pode fazer isso. A gente também pode, por meio dele, ir atrás daquele que precisa, daquela que precisa, e mostrar a mensagem de salvação, mostrar a mensagem de amor e levar o evangelho, levar o reino para aqueles que precisam também. Essa minha última pergunta, ela é um pouquinho mais prática, né? Você que viveu em outro contexto, uma cultura diferente, e lembrando aqui de um exemplo da vida de Pedro, no livro de Atos, no capítulo 10, tem um momento que Pedro tem uma visão e é apresentado para ele ali um lençol com vários animais que a cultura judaica, e nós queremos também dessa forma, consideravam animais que eram impróprios para o alimento, né? E aí a voz na visão diz assim para Pedro: mata esses animais e come. E aquilo para Pedro era algo impossível, né? Ele nunca havia comido aquele tipo de alimento. Ele fala: não, imagina, nunca coloquei na minha boca esse tipo de alimento, coisa impura, né? Ele diz ali. Mas aí a voz diz assim: não considere impuro aquilo que Deus considera puro. E o desenrolar da história mostra pra gente que, na verdade, a questão ali não era alimento, né? Mas era quebrar um preconceito que Pedro tinha em se relacionar com pessoas de outras culturas, outras religiões. E aí no final ele vai até a casa de um centurião romano e ali ele encontra a casa cheia de pessoas e pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Ele prega e ali todas as pessoas têm um encontro com Jesus e fazem esse compromisso com ele. Então agora, Gustavo, a última pergunta aqui na prática, para ganhar o 10 aí. Como é que a gente desenvolve, né, essas ferramentas e quais são os passos para a gente poder de fato quebrar essa bolha, furar essa bolha e nos relacionarmos com pessoas que de repente a gente tem algum preconceito e que a gente às vezes até considera que Deus não se relaciona com essas pessoas? Eu acredito que o primeiro passo talvez seja você realmente, sair da bolha, né? Acho que muitas vezes, por exemplo, a gente está pegando o contexto do Brasil, muitas vezes a gente está acostumado com a vida que a gente tem, como a gente leva a vida, né? A gente faz sempre a mesma coisa, a rotina e tal. E muitas vezes a gente tem a sensação de que a maneira como a gente faz as coisas é o certo, né? E a gente esquece de que tem outras culturas, outros países que também têm a mesma fé que a gente, mas eles fazem de outra maneira, né? E isso abriu minha mente de uma maneira, ir para a Argentina, por exemplo, abriu minha mente de uma maneira assim que eu falei: não, eu não sou o centro do mundo, não é como que eu estou aqui no Brasil e é o que a gente está fazendo, é o que está tudo certo, deveria ser exemplo para o mundo. Tem muitas coisas que a gente pode aprender com outros países também. E acho que esse é o primeiro passo, você sair da bolha, quebrar essa sensação de que a gente tem sempre o certo, a gente tem sempre a melhor opção. Não, vamos estudar outras culturas, como eles abordam outros temas e tudo mais, para que a gente possa crescer também. Existe vida fora da nossa bolha. Exatamente, existe vida e a vida é muito boa, diga-se de passagem também, a gente aprende bastante. E o segundo que eu diria seria a adaptação. Sei que para muita gente também é uma questão mais complicada, mas a partir do momento que você abre a sua mente, você se permite experimentar, adaptar-se a uma outra cultura e aprender com essa cultura, a tua experiência ela abrange 200%, né? Quando você também experimenta também outros conceitos e outras maneiras de lidar com certas situações que você aprendeu na cultura estrangeira, nossa, isso te ajuda demais também. Isso te ajuda demais até mesmo a alcançar pessoas que você não alcançaria baseado na sua cultura original. Mas a partir do momento que você entende, se adapta ao novo contexto, à nova cultura e tenta alcançar outras pessoas com aquilo que você aprendeu,
as possibilidades são ilimitadas. Obrigado, Gustavo, pela participação. Obrigado você também que nos acompanhou aqui e tem acompanhado essa série, essa temporada sobre missão. E mais uma vez, se você tem alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário, é só escrever aqui nos comentários, mandar uma mensagem para a gente, talvez, inbox, e a gente vai ficar muito feliz em poder estudar a Bíblia com você. E a gente tem esse momento que a gente está tendo aqui, só eu e o Gustavo, a gente tem esse momento presencialmente com mais pessoas aos sábados, 11h30 da manhã, todos os sábados. A gente se encontra, a gente estuda a Palavra de Deus e a gente também tem o nosso momento de comunhão com os nossos amigos. E você é convidado e convidada. A gente está aqui no estado de Michigan, na cidade de St. Joseph, e o nosso endereço é 2929 Niles Road. A gente vai te esperar, vai ser um prazer ter você com a gente aqui. Obrigado, Gustavo. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Nosso Deus e Pai, que privilégio a gente estar aqui, parar um pouquinho para estudar a Tua Palavra e poder ouvir e aprender dela. O nosso desejo é que a Tua Palavra possa nos transformar, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, possa nos ajudar a quebrar essas barreiras, o muro que existe muitas vezes entre a gente e pessoas que não compartilham a mesma fé. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes o suficientes para aprender com essas pessoas em todas as relações e também de ter a oportunidade de compartilhar o Teu amor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.